forte é o nosso Deus. Irmãos, na pergunta número 18 do Catecismo Maior de Westminster, e hoje nós vamos finalizar a primeira parte, né, desta doutrina da providência, porque nós falamos a respeito de dois aspectos que envolvem o ato providencial de Deus em nossa vida. Nós aprendemos que Deus ele executa os seus decretos por meio dos chamados atos da criação e da providência. O que significa isso? Significa que Deus, ele, ao decretar todas as coisas, ou seja, determinar como as coisas devem ser e existir, ele estabeleceu isso por meio da criação. Então, os irmãos se lembram que na criação, Deus já nos deu ordens muito claras a respeito do que a criação deveria fazer e nós, enquanto seres humanos. Ontem nós trabalhamos aqui no Raízes da Mocidade um pouco desta ideia. Nós dissemos que Deus, na criação, ele estabelece dois princípios. Existe um autor chamado Albert Wolters, que escreveu um livro muito bom chamado A Criação Restaurada. É um livro fininho assim da nossa editora, Cultura Cristã. E nesse livro ele diz que Deus estabelece na criação dois princípios: o princípio da estrutura e o princípio da direção. Então, o que significam estas duas palavras? A estrutura é o modo como Deus ordenou todas as coisas, estruturou todas as coisas. E a direção é o modo como Deus dirige esta estrutura que Ele criou. Então, em outras palavras, Deus cria todas as coisas com um propósito, com um direcionamento, com uma direção. Então, tudo o que há na criação foi criado por Deus para um propósito. Não há nada na criação que não tenha um objetivo divino, que não tenha um objetivo para a glória de Deus. Então, tudo o que os irmãos veem na criação deve, de fato, apontar para a glória de Deus. E é por isso que o Salmo 19 expressa muito bem essa realidade, não é? O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, diz que os abismos, né, as fontes de água, as nascentes, tudo isso é criado por Deus, o sol, não é? Que, como o noivo que sai dos seus aposentos, toda a criação, portanto, aponta para a glória de Deus. E, além da criação, nós temos, então, também os chamados atos da providência, né? Que é o que nós estamos estudando. Nesses atos da providência, Deus, então, resolve dirigir, governar as criaturas todas, dispor o coração, no caso dos seres humanos, para que eles possam cumprir a vontade de Deus, e, desse modo, Deus, então, vai colocando como uma peça de quebra-cabeça tudo no seu devido lugar, a fim de encaixar, né, neste quebra-cabeça, que é exatamente o plano maior de Deus, cada detalhe de nossa vida. Então, se os irmãos pensarem numa obra de arte, como, por exemplo, um tapete, né, que é tecido por alguém, os irmãos vão ter uma ideia disso. Ou pensar numa pintura, ou mesmo numa arquitetura, né, num edifício, fica fácil dos irmãos imaginarem que, para que estas coisas sejam feitas, né, um tapete, um prédio, uma pintura, é necessário haver um propósito, um ideal, um projeto, não é? Estabelecer um projeto, estabelecer princípios. Então, o engenheiro, quando ele vai desenhar uma estrutura, ele não chega lá e simplesmente joga qualquer coisa no papel. O que ele faz? Ele pontua cada situação, mede, pesa, equilibra as coisas, porque ele tem um propósito, certo? Um propósito claro. Uma pessoa, quando está tecendo um tapete, né, fazendo
tapete ali, uma obra, né, de tapeçaria, ela também faz a mesma coisa, ela tem um objetivo. Então, cada ponto que é dado ali com as agulhas, né, são pontos propositais, certo? Há, inclusive, uma música muito bonita, né, escrita pelo Estênio Márcio, que o João Alexandre gravou, né, chamado Tapeceiro. É uma música muito bonita, sugiro os irmãos ouvirem. Nessa música, ele fala exatamente sobre isso, né? Quando você olha o tapete pelo avesso, às vezes você não vê bem ou não entende bem as coisas como elas são. Mas quando você vira o tapete, aí você começa a entender a grande obra de arte que é o plano de Deus para a vida humana, né? Então é isso mesmo. Deus, ele estabelece a sua criação com um propósito, né? E é isso que nós estamos fazendo, então, nesses estudos aqui. Falar sobre a providência de Deus é falar que Deus tem um propósito diretivo em todas as coisas. Deus, ele nada do que há criado foi criado por acaso. Deus cria com um propósito de que aquela coisa criada realize algo para a sua glória. Veja o que o teólogo Luiz Berkoff escreveu. Ele diz assim: cada ação é, em sua totalidade, tanto uma ação de Deus quanto uma ação da criatura. É um feito de Deus na medida em que não há nada que seja independente da vontade divina. Nada. E na medida em que é determinado de momento a momento pela vontade de Deus. Nada do que existe, portanto, diz Berkoff, está independente da vontade de governo, da vontade soberana de Deus. E aí ele completa dizendo: também é uma ação do homem, na medida em que Deus realiza, por meio da própria atividade da criatura, o seu decreto. Então, veja que a providência, ela envolve tanto os fins quanto os meios, né? Deus, ele determina para que as coisas são e como estas coisas vão chegar no propósito criado por ele. Então, imagine de novo um tapete sendo tecido. A pessoa, ela vê na sua mente o tapete como um todo. Mas para que o tapete seja o todo, ela precisa começar do zero, do primeiro ponto, né? Como que é o nome do, meu bem, o nome do primeiro ponto lá, aquela casinha que mãe tinha dificuldade de fazer, como é que é o nome lá? Tem um nominho ali, né? É o primeiro ponto lá, a bolinha lá que se faz para criar o todo, né? Da tessitura. Eu peguei de surpresa, né? Essas perguntas assim que você... Não sei. Ela é que sabe. É o primeiro ponto, a primeira rodinha lá que você faz para criar a peça, né? De crochê, de tricô, o tapete, né? E ali naquela primeira rodinha, a pessoa já tem em mente como que vai ser o todo, mas tudo começa ali, né? Naquele princípio. Então, a providência é isso, é Deus já tendo o seu projeto todo pronto, mas, à medida que a história se desenrola, é como se Deus estivesse tecendo cada ponto daquele tapete ali, cada ponto da sua arte, né? De modo que o fim do projeto já está completamente estabelecido. Por isso que Jó diz lá no seu texto, no seu livro, que nada é surpresa para Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Não é isso que Jó diz lá, Jó 42? Vamos abrir lá? Jó 42, texto que muitos de nós citamos, né? Conhecemos. Jó 42, versículo 2. Todos nós, pelo menos boa parte, né, em grande medida, a gente conhece a história de Jó, todo o sofrimento pelo qual ele passou, e aí ele declara aqui, né, no versículo 2 do capítulo 42, vamos ler juntos? Bem sei que tudo podes,
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Observe que Jó está falando aqui de planos. Jó não está falando das coisas que já estão acontecendo. Jó está falando de um planejamento divino que é anterior à execução. De modo, então, que o plano de Deus, o planejamento de Deus, ele vai ser executado na história. Na história. E nós, que não somos os autores da história, não sabemos como Deus está executando os seus projetos. É por isso que quando Moisés ele foi chamado por Deus, ele não fazia ideia de como Deus iria gerir aquela situação toda. Por isso ele disse: mas Senhor, como que eu vou chegar lá? Eu vou falar o quê para Faraó? Como que eu vou me apresentar? Porque ele não fazia ideia de como Deus ia executar os planos, Do mesmo modo, José, quando foi jogado lá pelos irmãos, ele não fazia ideia de como isto ia terminar. Nós não fazemos ideia de como a nossa vida vai terminar. Você não tem absolutamente nenhum controle sobre a sua vida. Nós não temos controle sobre nossa vida. E é por isso que confiar na providência é fundamental para o crente. Porque à medida que nós confiamos na providência, à medida que nós confiamos de que Deus tem os seus planos e Ele executa os seus planos para dirigir a sua criação, a sua criatura, significa que nós estamos, então, nos adequando à vontade de Deus. Os irmãos percebem? Tem muita gente que fica meio, usando uma expressão aí, meio neurado, com essa história de fazer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa vem para um aconselhamento bíblico e fala assim: ô pastor, eu quero muito fazer a vontade de Deus, eu quero agir conforme Deus, E aí a pessoa às vezes fica tensa, sem saber o que é fazer a vontade de Deus. Por exemplo, ela tem um emprego para escolher. Ah, pastor, mas eu estou em dúvida. Será que se eu escolher esse emprego eu vou estar fazendo a vontade de Deus? Ah, será que se eu vender o carro eu vou fazer a vontade de Deus? Quer dizer, coisas da vida prática, E as pessoas ficam preocupadas porque elas acham que existe um manual de regras que você precisa obedecer para fazer a vontade de Deus. Contudo, as Escrituras dizem que nós fazemos a vontade de Deus à medida que nós compreendemos que Deus está no controle de nossa vida. Então, talvez o texto que melhor ilustre isso seja o texto de Moisés, lá na frente do mar, seguido pelo exército de Faraó. Deus tinha dito para ele: olha, eu vou fazer vocês chegarem à terra. Mas ali Moisés estava num dilema. O que é que eu faço? Eu fico parado e Deus vai livrar do exército, eu avanço e vou para o mar, o que é que eu faço? E aí é aquela oração, em que Moisés diz: Senhor, e agora? O que é que eu faço? E aí Deus diz: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Quer dizer, o que é que Deus está ensinando ali? Fazer a vontade dEle é seguir a nossa vida cristã normal. Se você é obediente à palavra, viva em obediência à palavra. Se Deus nos ensina a agir de certa maneira como crentes, hajamos como crentes. Então, se você vai escolher, por exemplo, um emprego, bom, você vai perguntar: esse emprego no qual eu estou, ele glorifica a Deus? Ele tem algo nele que traz algum tipo de desconforto para a vida cristã, para a minha relação com Deus? Ele é um trabalho que vai prejudicar a minha comunhão com o Senhor? É um trabalho onde eu vou ter que lidar com muitas tentações, vou ser exposto a muitos problemas? Então, talvez não seja o melhor lugar de você estar. Porque se você entrar numa situação dessa, Deus está dizendo para você o tempo todo: olha, seja sábio, não se coloque em julgo desigual com os incrédulos, não exponha sua vida a tentações, abstende-vos de toda forma do mal. Então, essa sabedoria, esse juízo de sabedoria que Deus nos dá pelo Espírito Santo, é que vai nos fazer cumprir a vontade de Deus. Então, não há uma palavra clara de Deus quanto a que emprego eu vou optar, quanto a com qual pessoa eu vou me casar. A Bíblia
Bíblia não diz sobre isso, mas claramente ela diz que o seu cônjuge deve ser uma pessoa temente a Deus, deve ser uma pessoa que ame o Senhor, deve ser uma pessoa fiel, com compromisso. E você pode enumerar uma série de características, de qualidades que são fruto do Espírito Santo. Se você encontra uma pessoa assim, você está fazendo a vontade de Deus. Então, eu estou falando isso porque viver de acordo com a providência é viver desta maneira, viver sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que as nossas ações, as nossas atitudes, elas também fazem parte do cumprimento do plano de Deus em nossas vidas, né? Foi o que o Berkhoff disse aqui. Deus está em cada momento, de momento a momento, determinando o governo. E nós, enquanto criaturas, diz ele, Deus está nos usando, realiza por meio de nós, por meio das nossas atividades, aquilo que Ele quer para que cumpramos o nosso propósito na criação. Então, Deus quer que nós nos adequemos à sua lei. Portanto, meus irmãos, esta é a última parte da providência. Nós já vimos, então, Deus no governo, né? Deus na providência de governo, no controle de todas as coisas, sobre a criação, o domínio sobre a criação. Vimos como que Deus preserva a criação. E agora, em último lugar, nós veremos, então, este aspecto que é o que os teólogos chamam de concorrência. Lembrando sempre que concorrência não é, nesse caso aqui, disputa. Concorrência é ocorrer ou fazer junto. Concurso é seguir o mesmo curso. Essa é a ideia, não é concorrência de disputa, né? Deus não está disputando conosco. Ele está correndo juntamente conosco. Ele está ao nosso lado, para usar uma expressão talvez mais contemporânea, né? A nossa linguagem evangélica. Deus está ao nosso lado, sempre, né? Porque Ele prometeu isso na pessoa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é isto que os teólogos chamam então de concorrência. Deus está conosco, Ele está correndo conosco, Ele está junto de nós, para fazer com que as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas atividades concorram para a execução dos seus planos, do seu projeto final. Pastor Joel Bick diz aqui o seguinte: Deus opera dentro e por meio da criatura, para que a criatura também opere. Então, ele quer dizer que Deus, pelo seu Santo Espírito, no caso dos crentes, faz com que o nosso coração seja inclinado, motivado a fazer aquilo que Ele quer que façamos. No caso dos ímpios, em quem não há o Espírito Santo, ainda assim Deus, controlando o coração, Ele também inclina o coração para que o homem cumpra aquilo que ele deseja de acordo com o seu propósito. Isso fica muito claro, né? No texto que nós lemos de Atos, vou pedir os irmãos para abrirem. Nós também citamos ontem aqui no nosso estudo do Raízes. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Vamos ver os versículos 22 a 24. 22 a 24. Atos 2, 22 a 24. Vamos ler juntos, irmãos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos,
ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui nós vemos, então, os dois aspectos. Nós temos o decreto de Deus, por isso Pedro utiliza a expressão determinado desígnio e presciência de Deus. Então, aqui Pedro está jogando na conta da soberania do governo de Deus a entrega de Jesus à cruz, né? Cumprindo o que ele já havia profetizado lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher pisaria o descendente da serpente. Mas como Deus executou este plano de Jesus ir à cruz? Pedro diz claramente: vós o matastes. Como Deus levou Cristo à cruz? Pela incredulidade, pela dureza de coração, pela malícia do coração dos homens. Então Deus determinou o fim, que é Cristo ir à cruz, e o meio, a rebelião do povo judeu, certo? E a rebelião do povo judeu foi exatamente o que levou Cristo à cruz. Então nós temos aqui duas doutrinas poderosíssimas, que não podem ser totalmente explicadas. A soberania de Deus de um lado e a responsabilidade do homem de outro. E por favor, meus irmãos, não me perguntem como isso se encaixa. Não há respostas. A Bíblia não apresenta respostas. Ela mostra que há estas duas coisas. Deus governa soberanamente, mas o homem também age livremente. Uma vez perguntaram ao pastor Charles Spurgeon sobre isso, né? Dizendo a ele, como nós podemos conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? O pastor Spurgeon disse, nós não reconciliamos amigos. O que ele quis dizer com isso é que as duas coisas são amigas na palavra de Deus e elas cooperam, elas operam de acordo com a vontade de Deus, soberana. Deus quis assim, que os homens fossem responsáveis pelas suas ações, mas ao mesmo tempo, Deus é soberano no controle dessas ações, né? Então, não há como, de maneira lógica, nós explicarmos isso. Os teólogos não se arriscam exatamente porque a Bíblia não nos explica estas coisas. Ela apresenta estes dois momentos. E por isso é que os teólogos tentam, então, esta ideia de colocar esta palavra concorrência, que eu expliquei para os irmãos, para explicar esse tipo de situação, em que Deus soberanamente governa, dispõe o coração, fabrica as circunstâncias e os meios de acordo com o seu propósito, mas ao mesmo tempo o homem age responsavelmente para o cumprimento dos propósitos divinos. Então, Deus, ele conhece todos os detalhes da história, determinou todos os detalhes da história, mas ao mesmo tempo as ações dos homens são ações livres nesse trabalho de cumprirem suas responsabilidades, correto? E só para deixar bem claro, nós não estamos falando aqui de livre-arbítrio, ok? Livre-arbítrio não existe. Nós bíblicos, né, reformados, não afirmamos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição que alguns entendem que o homem, ele, lá no Éden, ele não se afastou definitivamente de Deus. Então, o homem não morreu completamente. Ele ainda tem algum tipo de força para buscar a Deus sozinho. Então, isso é o que ensina a doutrina do livre-arbítrio. O homem, ele pode escolher ou não escolher entre aceitar ou rejeitar Deus. É uma escolha do homem. Por isso, nós deveríamos, segundo as pessoas que acreditam nesta hipótese do livre-arbítrio, nós deveríamos pregar a todas as pessoas, tentando convencer as pessoas, de todo jeito, de que a responsabilidade repousa nelas. Elas é que devem decidir a respeito de seguir a Deus ou não. Nós que somos bíblicos reformados, nós cremos que
O livre-arbítrio ele acabou, uma vez que o homem caiu no pecado completamente. A gente chama isso de depravação total. O homem está totalmente depravado. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, o homem não pode ir até Deus. Romanos 3, a partir do versículo 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. O homem está morto. Não há como o homem buscar a Deus, a menos que, Efésios 2:5, a graça de Deus coloque fé no nosso coração. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que nós possamos, por esta graça, crer. Então, quem crê? João 1:12. Não aqueles que nasceram do sangue, da carne, mas aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que creem no seu nome. Quem vai crer? Vai crer aqueles que receberam a graça no coração para crerem. Então, nós não estamos falando aqui de livre-arbítrio. Nós estamos falando de uma liberdade de ação, uma liberdade humana, porque Deus nos criou, meus irmãos, com as próprias habilidades divinas. Ele nos criou à imagem e semelhança dele. Então significa dizer que do mesmo modo como Deus tem racionalidade, razão para pensar, para estruturar, nós também temos. Então o homem não é como um João de Barro, por exemplo, ou como uma abelha, ou como uma formiga, né? Que faz sempre as mesmas coisas, sempre a mesma casa, sempre o mesmo projeto. O homem ele não age por instinto, ele não é um robô. O homem é um ser criado por Deus com relativa liberdade, relativa autonomia, né? Criado por Deus para tomar decisões. Então nós somos capazes, por exemplo, de criar. Nós somos capazes de inventar coisas, somos capazes de escolher entre vestir uma roupa ou outra, né? Somos capazes de decidir entre ir ou não ir a um lugar. Mas isso não significa dizer que nós estamos exercendo vontade livre. Não, a nossa vontade, ela é inclinada para o pecado, antes de termos sido regenerados, e uma vez que fomos regenerados, agora Deus nos dá também a condição de escolhermos entre pecar, que é a nossa velha natureza, e não pecar, que é a nossa nova natureza. Então, nós podemos escolher entre vir ao estudo bíblico ou a ir a um outro lugar qualquer, né? Por exemplo. Mas, se você vai a outro lugar, você está frustrando a vontade de Deus? Claro que não. Porque dentro do plano de Deus, do plano soberano, lembra da peça de crochê, né, do edifício? Dentro do plano de Deus, já estava prescrita esta possibilidade de você não vir ao estudo e ir a outro lugar. Se você vai a outro lugar e pensa que está contrariando a vontade de Deus, você não está. Deus está agindo sobre a sua escolha para, na sua atividade, na sua direção, Ele cumprir na sua vida a vontade dEle. Certo? Então, Deus age, como diz aqui o texto, né, do pastor Joel Bick, Ele opera dentro e por meio da criatura. Dentro e por meio da criatura. Para que nós também possamos operar. Tem um puritano chamado William Ames, que ele escreveu o seguinte: não há nada na providência de Deus que imponha uma necessidade às coisas, forçando-as artificialmente a ir numa direção particular. Porque esta palavra é importante, porque algumas pessoas podem pensar que que nós somos um relógio, né, mecânico. Deus dá corda e deixa que as engrenagens funcionem mecanicamente, forçosamente. Mas não é, diz o William Ames. Pelo contrário, Ele dispõe todas as coisas docemente, isto é, exatamente como é agradável a natureza das coisas,
como ele pessoalmente comunica estas coisas na criação e as preserva, e dispõe estas coisas para a sua própria providência. Né? E aí um outro texto que nós também conhecemos, que é o texto de Atos 17, o texto que inclusive é um texto interessante, porque Paulo está diante de gregos, filósofos, gente que tinha uma certa prepotência, né? Digamos assim, de imaginar que podiam viver autonomamente. A filosofia sempre teve esse viés, né, humanista, de pensar o homem como centro de todas as coisas. Isso não é de hoje, né? Protágoras, lá antes de Sócrates, já dizia que o homem é a medida de todas as coisas, né? Ali nós temos já o humanismo muito declaradamente afirmado, né? E aqui Paulo, de maneira sábia, inteligente, sagaz, né? Como nós devemos ser, como nós crentes devemos ser, de nos relacionar com as pessoas, com a cultura e pegar pontos dos próprios argumentos delas, né, para mostrar o quanto elas estão enganadas, né? Paulo aqui faz isso, ele pega trechos da própria filosofia grega e ele diz, olha, vocês mesmos afirmam isso, né? Os filósofos de vocês, os poetas de vocês falam a respeito disso. E aí aqui, por exemplo, o versículo 28, né? Vamos ler aí o 27 e o 28, Atos 17, 27 e 28. Aliás, vamos ler do 25, porque o 26 ele é importante também naquilo que eu afirmei antes. Vamos ler do 25 ao 28, vamos lá. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha que interessante, né? Paulo diz que esse Deus não pode ser contido por mãos humanas. Ele diz que esse Deus, ele providencia o sustento da criação, ele dá vida, respiração e tudo mais, ele preserva a criação. Ele criou, de um só fez toda a raça humana. Ele determinou, olha a soberania de Deus, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse versículo, irmãos, ele é muito rico, porque ele aponta exatamente para... Eu pesquisei aqui, porque mas eu acabei desinstalando o aplicativo, eu ia olhar a palavra aqui no original, mas a ideia do versículo é a seguinte: Deus ele estabeleceu cada momento. A palavra tempos aqui, ela indica exatamente esta ideia de épocas, de gerações, de períodos. Então Deus estabelece cada período e ele fixa isso. Veja que palavra interessante que Paulo utiliza. Fixa. E algo que é fixo é algo inegociável. Então talvez você pudesse pensar, bom, mas então nós somos robôs nas mãos de Deus, o determinismo está certo, ele afirma que a gente não tem o que fazer. Afinal de contas, nós vamos cumprir o que Deus já determinou, né? Mas aí, Paulo diz, ao mesmo tempo, os limites da sua habitação. Aqui, alguns intérpretes entendem que Paulo se refere tanto à criação do Éden, Deus cria o jardim, e ele estabelece os limites geográficos mesmo, né? Então, é o tempo histórico e o limite geográfico. Cada um de nós tem um tempo determinado, um período em que a gente nasceu. Nós nascemos nessa época, porque Deus estabeleceu que os nossos tempos fossem esses. E Deus estabeleceu também o nosso limite. Nós não nascemos em outro lugar, nós nascemos aqui. E o fato de Deus nos criar desta forma e estabelecer épocas e espaços,
tem a ver com o cumprimento da providência dele. Por isso que ele diz no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Dele somos geração, como os poetas de vocês têm dito. Ou seja, o que Paulo quer mostrar aqui é que crer no Deus Criador soberano implica crer no Deus da providência, no Deus que não só cria, mas governa, dispõe. Ele preserva a criação, ele governa a criação, ele guia a criação. E ele guia de que maneira? Juntamente com as decisões dos homens. Nele nós nos movemos. Repare que Paulo diz, não é ele que move vocês, vocês se movem, mas vocês se movem nele. Percebe? Paulo não diz aqui, nós existimos autonomamente, nós andamos autonomamente. Não, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Então a existência do ser humano e o que nós fazemos no nosso movimento diário, né, na nossa vida diária, é o cumprimento da providência de Deus. E é isso que os teólogos então chamam de concorrência ou concurso. Nós estamos andando, estamos fazendo as coisas, e Deus está cumprindo nisto sua vontade. Nós estamos trabalhando, nós estamos ensinando, nós estamos comendo, nós estamos rindo, contando uma piada, um caso para alguém, nós estamos fazendo uma feira no supermercado, estamos dirigindo, e Deus está em todas estas coisas agindo para o concurso da sua providência. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, Paulo entende que o fato de nós sermos criados por Deus, geração de Deus, nós devemos então compreender que há estas duas verdades fundamentais. Deus é soberano, mas nós também somos responsáveis por vivermos de acordo com esta soberania divina. Bom, como Deus então faz estas coisas, irmãos? Como Ele coopera ou concorre conosco no exercício de sua providência? Os teólogos falam de três áreas ou três causas. Os teólogos definem causas naturais e necessárias, ou seja, existem processos naturais que, inclusive, com os quais os cientistas lidam, né? Os cientistas, eles são, por definição, naturalistas. O que significa isso? Trabalhar com coisas da natureza. Então, um biólogo, por exemplo, ele pega um vírus, que é algo da natureza, e ele examina aquele vírus, né? Um médico, ele trabalha com o corpo humano e ele, então, percebe algo numa célula e ele trabalha investigando aquela célula, o que levou aquela célula a se comportar daquela maneira. Ou seja, ele trabalha com coisas naturais. E aí, os processos naturais, como as leis matemáticas, por exemplo, a lei da gravidade, né? Pesos e medidas, estas coisas que fazem parte deste mundo natural, deste mundo óbvio, deste mundo objetivo, são também governados pelo Senhor. E isso faz com que nós pensemos que a ciência e o cristianismo, por exemplo, não devem ser vistos como inimigos. Às vezes nós achamos, né, nós crentes, achamos que a ciência é inimiga de Deus, né? Tem gente que acha que a ciência está aí para blasfemar contra Deus. Não. Quem blasfema contra Deus é o cientista. O cientista que faz mau uso da ciência. E ao fazer mau uso da ciência, ele não vê o poder de Deus na ciência. Então ele exclui Deus da ciência e, portanto, ele faz uma ciência ateísta, uma ciência sem Deus. Mas há cientistas que fazem ciência com Deus, como, por exemplo, o nosso irmão, um presbítero que faleceu recentemente, o Adalto Lourenço.
Adaltorense era um físico, né? Bastante respeitado no mundo cristão e fora também, né? Era um físico, e ele discutia assuntos relacionados ao criacionismo, né, de uma maneira muito profunda. Inclusive discutia com cientistas, né? Nosso irmão presbiteriano faleceu recentemente, né? E como tem outros, tem o Marcos Erbelin também, tem os irmãos que trabalham com o chamado Cristãos na Ciência, né? O ABC2, o pastor Guilherme de Carvalho, da Igreja Esperança, Rodolfo Amorim, o Pedro Dulce, que é presbiteriano. Tem muitos irmãos nossos que trabalham com essa temática, né, de relacionar ciência e fé, né? Nós temos fora do Brasil também muitos irmãos que militam nisso, por exemplo, o Alvin Plantinga, que é também um professor universitário, Alistair McGrath, que também é respeitado professor universitário, que trabalham com essa perspectiva, né, de mostrar que a ciência ela é amiga do cristianismo à medida que o cientista ele vê a providência de Deus na criação. Louvado seja Deus por isso. Então, as causas naturais, meus irmãos, não são inimigas, não devem ser vistas como opositoras, como inimigas da fé. Muito pelo contrário, nós devemos apoiar o trabalho dos cientistas sérios, porque a cada medida que eles vão encontrando na criação respostas para as coisas, eles estão, na verdade, encontrando os milindres, os detalhes desse Deus que é um Deus criador, né? Muito bem, vamos ler o Salmo 104, para a gente ver como que o salmista, ele louva a Deus por esta providência nas coisas que são naturais, né? Salmo 104. São muitos textos, irmãos, mas pela questão da economia do tempo, né? Então a gente acaba tendo que selecionar. Mas nós poderíamos dar aqui uma enxurrada de textos para provar esses pontos, né? Vamos ver os versículos 13 e 14 do Salmo 104. Vamos ler. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Veja que declaração maravilhosa de uma percepção de alguém que não é um cientista. O salmista não era um cientista, mas ele está observando as coisas, né? E ele está vendo que o matinho ali, a graminha, ela cresce, independente da ação do homem. Os irmãos podem observar, especialmente nas laterais das grandes avenidas, das estradas, que nenhum homem vai lá regar, né? Pelo contrário, geralmente eles passam a máquina para limpar o ambiente. Mas você passa e cresce. Ninguém precisa alimentar os bichos selvagens, né? Você não vê ninguém indo lá e dando comida para um bicho, uma cobra. Tem que cuidar das cobrinhas ali do mato. Não, elas naturalmente elas se alimentam. Por quê? Deus cuida das coisas naturais. E o que é natural é natural. Então a chuva vai vir no tempo de Deus. Não sei se os irmãos viram eu achei curioso isso, lá em Dubai, fizeram uma chuva artificial. Os irmãos viram essa tentativa? Foi muito interessante, vou contar. Semana passada, Dubai é uma região seca, né? Desértica, então não chove. E como o pessoal lá tem muito dinheiro de petróleo, eles gastam dinheiro assim com qualquer coisa, né? Para eles é festa gastar dinheiro. Então eles resolveram fazer chuva artificial. Não está chovendo, nós vamos produzir a chuva. E não é difícil produzir chuva, do ponto de vista da ciência, não. Existem algumas técnicas, né, que o avião sobrevoa, né, as nuvens e joga um composto químico, aquela reação produz a água e a água precipita. Não é uma coisa assim absurda. Alguns agrônomos, né, às vezes fazem isso nas regiões mais secas. Mas o engraçado da situação é que eles fizeram isso e não deu muito certo. E aí depois caiu uma tempestade que inundou a cidade. Inundou.
não dou mesmo. Arrastando carro, enxurrada para todo lado, e o povo desesperado. Aí eu fiquei pensando, engraçado. E eles tentaram, né? Deus fez assim, soprou uma nuvenzinha lá da região da Europa, né? A Europa já está muito, aí empurrou um pouquinho lá para Dubai, né? E foi aquele negócio impressionante. Quer dizer, aí você percebe, né? Como que pode, né? Deus faz as coisas do jeito que Ele quer mesmo. E não que Ele não possa dar inteligência ao homem, como eu disse, para criar essas situações, não é nenhum problema criar isso, né? Mas o que eu estou dizendo é que Deus ele não está preso a isso. Ele pode agir com a chuva artificial ou sem a chuva artificial. Depende de uma simples palavra dele, né? Hebreus 1:3. Cristo está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Basta uma palavra de Cristo para dizer chova e vai chover. É o que o salmista está dizendo, né? Ele faz crescer as relvas para os animais, faz crescer a planta para o homem. Não há, as coisas naturais são governadas, criadas por Deus. Segundo lugar, irmãos, Ele também opera nas escolhas livres dos agentes morais. O que é isso? Foi o que eu disse aqui praticamente durante todo o estudo. Nós somos agentes morais. O que é um agente moral? É uma pessoa que toma decisões. Então você escolhe se casar com o fulano, outro com o Beltrano, né? Você escolhe comprar tal coisa e outro escolhe comprar outra coisa. São escolhas morais que nós fazemos. Deus age nessas escolhas morais. Deus, Ele faz com que pessoas sejam entregues ao pecado. Deus não leva ninguém ao pecado, mas Ele condiciona o coração, ou endurece, né, o coração, para que a pessoa experimente a sua própria falta de discernimento espiritual, como foi o caso de Faraó, por exemplo, né? Deus endurece, inclusive, alguns pecadores para que eles sejam destruídos, né? O pecado, ele está também debaixo da providência de Deus. Deus não causa o pecado, Deus não aprova o pecado, mas Deus ele permite o pecado para que o pecador possa experimentar exatamente esta relação dos seus atos morais, das suas escolhas morais, dos seus atos pecaminosos. Sendo esta pessoa eleita pelo Senhor, esta pessoa será incomodada pelo Espírito Santo e ela se arrependerá deste pecado, voltando-se para Deus. Se for o oposto, se ela for um reprovado, o pecado vai endurecer ainda mais o seu coração e ela se afastará de Deus ainda mais. Deus retirará dessa pessoa toda a visão espiritual, todo o discernimento, e ela se entregará cada vez mais ao pecado, que é o que Paulo diz lá em Romanos 1, de 18 em diante. Mesmo tendo o conhecimento de Deus, não quiseram adorar a Deus, passaram a praticar toda sorte de imoralidade, e aí se perderam. Olha o que o pastor Joel Bick escreveu sobre isso. Eu achei bem interessante esta interpretação que ele deu aqui. Ele disse assim, olha, comer é uma boa atividade, né? Ninguém aqui vai discordar que comer é uma coisa boa, né? Comer e dormir, né? Aí ele diz assim, mas comer em desobediência a Deus, como Adão e Eva fizeram, é pecado. Dar um veredito de culpa a um violador da lei é bom. Quer dizer, você condenar o culpado é bom. Nós queremos que a nossa justiça seja assim. Mas pode ser feito por amor à justiça, que é uma coisa boa, ou pode ser por vingança, que é uma coisa ruim. Por exemplo, no contexto da igreja, quando o conselho disciplina alguém, disciplinar é bom? Claro que é bíblico. Mas nós disciplinamos para o bem do faltoso, como diz o nosso código de disciplina, ou disciplinamos para que nós tenhamos uma satisfação de vingança. Agora eu quero ver se ele vai. Quer dizer,
veja, as nossas ações elas podem refletir obediência ou não a Deus. Nós podemos agir para a glória de Deus ou agir pecaminosamente. E ele diz assim: Deus concorda com os movimentos da natureza criada, mas tem seus próprios fins justos, que discordam fortemente dos objetivos pecaminosos do homem. Retidão ou pecado estão presentes na motivação e na intenção das pessoas. Há duas intenções diárias por trás de cada ato humano. Primeiro, a intenção humana e a intenção divina. E aí ele vai citar o texto de José. Vamos ver lá? Gênesis 50, 20. Vou encerrar com esse texto. Gênesis 50, 20. Olha que interessante o que nós temos aqui. Gênesis 50, 20. Vamos ler? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então você tem aqui duas intenções. A intenção dos irmãos foi matar José. A intenção de Deus foi fazer com que José preservasse a vida de muitos, inclusive a dos irmãos. Percebe? Então, se os irmãos de José não tivessem jogado José no buraco, nós pensamos agora com a lógica humana. Eu estou colocando se, mas, obviamente, nós não podemos fazer isso com Deus. Estou pensando da lógica humana. José não teria sido vendido para o Egito. Se ele não tivesse sido vendido para o Egito, ele não se tornaria governador e não salvaria o povo da fome. Do ponto de vista da lógica humana. Então, Deus utiliza... Claramente, José diz aqui, vós intentastes o mal. Deus o tornou em bem. Então, observe que o que ele está dizendo aqui é que Deus utiliza os nossos pecados. Deus usa os nossos pecados. Ele não quer que nós pequemos. Mas quando pecamos, ele usa inclusive os nossos pecados para cumprir em nós a sua vontade, para revelar a sua vontade. Às vezes Deus permite que na igreja, por exemplo, escândalos apareçam, problemas apareçam, para que ele possa cumprir naquela igreja a sua vontade. Deus permite às vezes que venha uma pessoa para a igreja para criar problema, para transtornar o ambiente. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar algo com isso. Quer dizer, a grande questão, meus irmãos, é que Deus sempre tem um propósito claro para Ele, não para nós. Às vezes não está nada claro para nós, mas para Deus está claro o suficiente para Ele fazer executar em nós e por meio de nós as suas ações, as suas obras. Portanto, ao nos depararmos com esta santa doutrina da providência de Deus, nós devemos mesmo agradecer o Senhor, porque não estamos jogados, a nós mesmos, não somos autônomos, Nós temos as nossas decisões, mas Deus está usando as nossas decisões para cumprir a sua soberana vontade. Louvado seja Deus por isso. Ele concorre juntamente conosco, Ele anda conosco. Por Ele nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos. Graças a Deus, porque dessa maneira, como diz o texto do Catecismo, Ele então governa as suas criaturas, todas as ações das suas criaturas, para a sua própria glória. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Se algum irmão tiver algum comentário, pergunta, fique à vontade. Sim, André.